Não existe marketing de relacionamento. Relacionamento não é uma especialidade de marketing, nem tem promoção, digital, trade, assim, propaganda. Então, não é uma especialidade de marketing. Relacionamento, ele é inerente a qualquer empresa. Se a empresa existe, ela se relaciona. Nenhuma empresa tem o seu fim em si mesmo. Você existe, não importa qual tipo de empresa, você abriu a porta, você tem que se relacionar com vários tipos de público. Aquele que vai ser seu Total. cliente, que vai trazer o faturamento, com seu colaborador, com sociedade, com stakeholders, todos, enfim, intermediários, não importa qual o modelo de negócio, enfim, você vai ter que se relacionar. Então, se o relacionamento é inerente a qualquer empresa, como que a gente constrói, então, um bom relacionamento? Porque se a gente não fizer nada, o relacionamento vai ser naturalmente ruim. Boas-vindas a mais um episódio Líder de Elite. Tive um super bate-papo com o Márcio Oliveira. O Márcio é LinkedIn Top Voice, publicitário, consultor e mentor em relacionamento com clientes, CRM, CX, EX e cultura organizacional. Ele é professor, palestrante, conselheiro consultivo de administração, mentor de carreiras, escritor e pai de gêmeos, sua função mais importante e que ele mais gosta. Confira que essa conversa está iluminada. Maravilha! Mais um episódio do podcast Líder de Elite. Meu nome é Carlos Ois, o host do podcast, e a ideia do nosso podcast aqui é trazer pessoas interessantes para ajudar você a continuar crescendo, se desenvolvendo na sua carreira de empresário, executivo, líder, empreendedor e conselheiro. Como é de costume, boas-vindas, Márcio. Que bom que deu certo a gente fazer essa conexão. Sinta-se na sua casa digital. Espero que você volte outras vezes, porque a gente já sabe que o assunto é extenso e a gente só vai dar uma pinceladinha aqui. Então, boas-vindas e, como é de costume, quem é o Márcio Oliveira? Pelo próprio Márcio. Tá contigo, meu caro. Maravilha. Obrigado, Carlos, pela oportunidade de estar aqui, da gente poder bater esse papo aí, quem sabe trazer um pouco de incômodo, inspiração ou até questionamento para as pessoas, quem sabe, né? Bom, quem é o Márcio? O Márcio é um publicitário que seguiu uma carreira meio questionadora ao longo do tempo da própria publicidade do marketing. Eu fiz minha carreira em agências, né? Comecei lá como assistente de planejamento, depois atendimento, na época da faculdade ainda, alguns bons anos atrás, antes da internet. Então, assim, isso já diz um pouco da idade, né? Então, eu fiz minha carreira em agências, passei um tempo como cliente para experimentar. Na época, logo no começo, quando eu me formei, eu falei, quero ser cliente também, quero ver o que é o outro lado da mesa. Fui trabalhar no marketing de uma multinacional francesa na época. Não deu certo, não, eu quero ser agência. Eu voltei alguns meses depois para a mesma agência, inclusive, que eu trabalhava. É, acabei durante esse período aí de mais de 30 anos, tendo a oportunidade de ser sócio de algumas agências, fui sócio de duas especificamente. É, a última agência, já ligando mais para a área de marketing, eu comecei lá atrás no marketing direto. A primeira agência que fui trabalhar era de marketing direto ainda, quando o marketing direto não era muito queridinho, digamos assim. Era o patinho feio do marketing, né? Da comunicação, era o marketing direto, fazia mala direta, etiqueta e tudo mais. Mas isso foi crescendo com a internet, né? Virou digital, CRM, relacionamento, aí todas as agências de propaganda começaram a ir pro digital, enfim, aí as coisas se juntaram. O que era o patinho feio passou a ser a bola da vez, né? E eu vivi todo esse mercado, toda essa transição até 2021, quando tive a alegria de poder. Alegria, eu falo alegria e o desafio, né? A gente viu um tempo tentando, negociando. Vendi, eu e meu sócio vendemos a agência, porque eu queria sair um pouco desse meio. Sair sem sair, né? Eu queria seguir uma carreira diferente. Eu montei, então, uma consultoria boutique. Eu falo consultoria boutique porque são trabalhos bem específicos, sim, de relacionamento, de CRM, de experiência do cliente, que é o que eu venho fazendo desde então, que é a Quidsy. Mas não é só isso, né?
Também escrevo bastante. Acabei de lançar há 15 dias o terceiro livro, como coautor esse, né? E tem um que já está na gráfica, estou esperando, eu recebi semana passada a prova de diagramação e a capa, sugestão de capa. Deve ser lançado, como já estamos no fim do ano, deve ser lançado possivelmente no começo do ano que vem. Um livro que eu questiono também, de novo, né, o relacionamento com as pessoas, o marketing, a relação entre marcas e pessoas. Esse livro, na verdade, esse que está para sair agora, ele é uma coletânea dos meus artigos na minha coluna na Exame, chamada Relacionamento Antes do Marketing, que nasceu do primeiro livro. Né? Essa coluna fez 10 anos esse ano, e ali é uma coletânea de 50 artigos, quando a gente fala de tecnologia, de marketing, de cultura. São artigos atemporais ao longo desses tempos que a gente aborda esses temas. E eu venho atuando desde então desse jeito, dou aula, sou professor na SPM, de CRM, CX, continuo escrevendo bastante, sou conselheiro consultivo também, conselheiro de administração de startups, tenho uma startup também de IA, a gente pode até falar um pouquinho disso, estamos começando, né? Faz Só. 3 meses, finalizando o MVP agora, fazer a POC aí, todo aquele processinho. Então a gente vem rodando vários pratinhos, né? E tem o meu podcast também, para finalizar o debate no café. Convido todos aí também para acompanhar depois. Uau! Ah, você acaba de abrir não sei quantas caixinhas dentro da minha cabeça nessa breve apresentação sua. Ah, e vamos ver o que que a gente consegue colocar dentro de, sei lá, 45, 50 minutos, que é a nossa conversa de hoje. Mas, assim, já está, como eu falei antecipadamente, convidado para várias áreas. Ah, uma das coisas que eu reflito muito e adoraria aprender contigo, e eu tenho certeza que a nossa audiência aqui vai valorizar muito a sua percepção, a sua opinião, é a importância dessa conexão humana, né? Relacionamento antes de marketing, para mim é relacionamento antes de negócios, relacionamento antes de tudo, né? E hoje nós estamos vivendo numa pandemia da solidão. Ainda que a gente esteja conectado, teoricamente com as pessoas trocaram atenção e foco por conexão real, conexão humana. Na sua experiência, o que faz com que relacionamentos de verdade se construam? O que é a cola das pessoas, né, porque quando a gente tem negócios, joint ventures, faz processos que são pontuais, que levam, às vezes, sei lá, algumas horas, meses, às vezes anos, ele tem alguma coisa que mantém, que afasta, na sua experiência, humana e na sua experiência técnica e como comunicador publicitário, empreendedor, empresário e tantas outras coisas, o que faz as pessoas realmente se conectarem verdadeiramente, profundamente. Olha, isso é interessante porque isso serve tanto para a nossa vida pessoal, nós como indivíduos, e como também para as nossas relações profissionais e para as marcas, para as empresas. Porque a essência do relacionamento ela é uma só, né? O que atrai, que conecta as pessoas e o que eventualmente afasta. E quando a gente fala de atrai, isso serve tanto para ver o pessoal compra o relacionamento de marcas com clientes, com pessoas, com colaboradores, enfim, não importa. A gente tem níveis, eu falo que a gente tem níveis de atração. E tudo bem ter níveis de atração. Por quê? Porque a gente não vai ser super amigo de todo mundo o tempo todo. E os clientes, por exemplo, não vão ser super fiéis às suas marcas o tempo todo. Ah, mas a gente vai ter os níveis do que aproxima. Eu vou ter amigos que são mais amigos que irmãos. Eu vou ter amigos, eu vou ter conhecidos, eu vou ter colegas, às vezes de momento, de fase da vida, e tá tudo bem. Esse final de semana, eu encontrei com uma amiga, casal de amigos de adolescência, na minha época de adolescência, pré-adolescência. Fazia anos que a gente não se via, e a gente se encontrou e conversou com a mesma intimidade de há muito tempo atrás. Por quê? Porque a gente se conecta, a gente tem muita história junto, e a gente se conecta. Enfim, temos coisas que nos aproximam. Então, mesmo que a gente fique distante,
fisicamente, ou até com pouco contato, por questões de localização, ou de uma hora tal. Quando a gente se encontrou, parecia que a gente se via, tinha se visto no dia anterior, porque tá batendo papo, conversa na mesma intimidade. Por quê? Porque tem algo que conecta a gente, que não precisa estar presente fisicamente o tempo todo. E esse algo que conecta, eu sempre falo que tem a ver com um pouco de propósito de vida, de crenças, de valores. São elementos menos tangíveis que todos nós temos e que nos atrai. Você com certeza tem amigos, pessoas que atraem, que você é atraído por elas e atrai, que são seus amigos mais próximos. Vocês compartilham coisas. Tem coisas que vocês compartilham que aproximam vocês. Bom, isso é para a nossa vida, a gente sabe disso, e vão ter pessoas com que a gente se relaciona de maneira mais próxima, pessoas que a gente se relaciona de maneira não tão próxima, e está tudo bem. É, Principalmente está tudo bem se é verdadeiro, porque muitas vezes a gente joga o interesse no meio. E o interesse não espontâneo, ele faz isso não se tornar verdadeiro. E quando é não verdadeiro, é por interesse, fica frágil. Certo? Isso na nossa vida pessoal. Quando a gente leva isso para relação, marcas e pessoas, clientes, ou prospects, ou não importa qual o momento que está aquela pessoa daquela marca, né? Se ele é um prospect, se ele é um cliente, se é um ex-cliente, não importa. Se a gente leva isso, essa mesma visão, a gente começa a construir até a clareza de como construir relacionamentos com as pessoas, com as marcas, entre marcas e pessoas, de maneira mais sustentável, menos interesseira. Quando a gente fala do relacionamento antes do marketing, é assim, é colocar o propósito, entender o que é importante para a marca, e a marca expressar isso, usar o marketing para expressar isso, não apenas para querer conquistar, atingir cliente, laçar, fisgar pessoas, mas é, construir um relacionamento que é primeiro mais verdadeiro. E vai ter pessoas que vão querer se relacionar de maneira bem mais próxima da sua marca, pessoas que talvez menos próximas. E tá tudo bem, porque é o perfil de cada um com a sua marca. Mas você vai ser verdadeiro. Isso ah, cria relações mais sustentáveis para o seu negócio a longo prazo e mais verdadeiras. Essa coisa do marketing ser mentiroso é complicado isso, né? Porque é assim que a gente vê atuando. E esse foi o meu incômodo há um tempo, um pouco mais de 2 décadas, de entender isso e falar, gente, não precisa ser assim, né? A gente precisa se relacionar, mas o marketing como ferramenta para aproximar e não como uma ferramenta para distanciar. Então, quando a gente traz essa perspectiva dos nossos relacionamentos pessoais para o relacionamento entre marcas e pessoas, da mesma forma, tem formas de se fazer isso, mas o princípio e a essência é a mesma. Trazer relacionamentos verdadeiros, que os verdadeiros vão ser sustentáveis. Aí depois como vender, comprar, é outra questão que a gente parte dessa premissa em primeiro lugar como norteador, entendeu? Mais ou menos esse é o pensamento conceitual. Muito bom. E como você vê a introdução de inteligência artificial nas relações humanas, né? Uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande, Marcelo Murilo, ele vem falando muito sobre conselhos, sobre governança, e ele trouxe um termo para cá chamado de washing, né? Board washing, pink washing, e recentemente ele escreveu sobre personal washing, que é o branding feito através da inteligência artificial. E aí o que acontece, por isso que eu gosto desses encontros viscerais, porque isso aqui é humano, né? Ainda não tem uma simulação 3D em tempo real aqui de um bot se fazendo passar por nós. Isso aqui ainda é o que é bem real mesmo. Como você vê a mudança no marketing? E a pergunta é ampla mesmo, pega pelo ângulo que você quiser, nas relações humanas, com essa introdução de inteligência artificial tão forte e às vezes tão forçada, né? Parece que se o pessoal não está usando inteligência artificial, ele está ficando ultrapassado. Só que eu estou sentindo às vezes falta de um contato mais humano no LinkedIn, nas redes sociais, em que as pessoas estão comentando de fato, né? Não jogam no chat GPT para ver o que tem para comentar, ou tem tanta automação também, enfim. Tô jogando para o ar aí, ver o que faz sentido para você comentar, mas eu gostaria de ouvir a sua percepção disso. Eu tenho algumas coisas. Bom, eu te falei que estou iniciando uma startup, né? É de IA, obviamente. Por quê? Porque hoje em dia, se você está fazendo startup e não é de IA, tem alguma coisa errada com você, né?
Mas enfim, é uma onda que a gente ou vai surfar ou vai ser levado por ela, né? Então você escolhe como que você Não tenha quer dúvida. interagir com a onda. Você vai surfar ela, você vai levar um cabote com ela. Mas enfim, vamos lá. É interessante esse negócio do washing. Eu vou começar com ele. Eu conversei com o Marcelo Murilo também uma vez. Fizemos um debate no café falando sobre o wash market, né? Exatamente nessa questão toda eh, de ser de fato verdadeiro. Aí colocar um bom relacionamento, a construção de um bom relacionamento em primeiro lugar, deixa o resto ser consequência, né? No caso das empresas, deixa a venda ser consequência. A boa venda. Que a venda pode ser ruim. Você vendeu agora, mas você não vai ter um esforço danado para vender de novo, porque essa primeira venda foi ruim. Ah, bom, quando a gente olha para o contexto que a gente está vivendo de mundo hoje, é assim, a gente está vivendo um mundo com muitas transformações e rápidas, né? Transformações cada vez mais rápidas por conta da tecnologia que hoje ela é simbolizada nesse aparelhozinho aqui, né? Eh, Essa mudança não começou por conta da IA. Aliás, a gente começou a falar de IA a partir de 2022, de IA generativa, só porque ela chegou na mão dos leigos, digamos assim, né? Mas IA, a gente já faz coisa com IA há muito tempo. Outros formatos, outros tipos. Mas deu um boom. Esse boom são essas alavancas que eu falo de eras, de mudanças de eras. Então a IA, para mim, foi uma alavanca, uma dessas alavancas, como a internet foi, como o próprio smartphone, a tecnologia foi chegando cada vez mais próximo. Tudo aquilo que aproxima ah, da massa das pessoas e interfere no comportamento delas, para mim são alavancas. E essas alavancas comportamentais mudam muita coisa na sociedade. E como muda muita coisa na sociedade, como eu olho muito para marcas e relação com clientes, com pessoas, muda muita coisa também no comportamento e neste relacionamento. Bom, a tecnologia vem invadindo o relacionamento e o marketing já faz bastante tempo. De uma forma que eu não sei o quão boa realmente é. Eu questiono bastante. Não o uso da tecnologia, porque ela tem o seu fim bom, né? Com automações e tudo mais, mas quando a gente não consegue ter clareza de qual o limite. Porque eu posso fazer muita coisa com tecnologia hoje. O ponto é, eu devo fazer muita coisa? Então a gente olha para tudo aquilo que a gente pode fazer, mas talvez sem muita clareza daquilo que a gente deve fazer. Então, o conseguir fazer não significa necessariamente que eu tenho que fazer, que vai ser bom. É, começamos com os bots há algum tempo para automatizar o atendimento, com um fim único. Qual que era? Ganhar escala e economizar. Né? O maior custo de atendimento que as empresas têm está em pessoas, infraestrutura e pessoas de atendimento. Quando você coloca a tecnologia para ocupar esse espaço, dar escala de atendimento e diminuir infraestrutura, vamos chamar assim, ok. O problema é que não se coloca a experiência do cliente nessa conta. Coloca apenas na conta o custo financeiro e a escala. Eu vou conseguir atender mais pessoas. Estava conversando com uma empresa há um tempo atrás, exatamente nesse ponto. Eu falei assim, não, porque eu tenho que a minha área de pós-venda, né? Tudo que atende aqui, as reclamações, atendimentos, os problemas, vai estar aqui. Com isso aqui a gente vai conseguir aumentar a escala, mas eu vou diminuir, o meu custo vai ser mais efetivo. Eu falei assim, não, tá errado. Se você vai aumentar a escala, significa que você vai aumentar os seus problemas, os clientes vão ter mais problema com você e vão ter que ligar mais. A mentalidade, ela tá errada. Você tem que começar antes, você tem que começar a olhar por que que seus clientes estão ligando. Você quer diminuir o seu custo aqui, em vez de pôr um bot, de repente o bot pode ter para determinadas funções mais operacionais. Não é essa a discussão. A discussão é por que que os seus clientes estão tendo que ligar tanto? Quais são os problemas que estão fazendo ele ligar? É ali que é a raiz que você tem que tratar. E ali talvez você vai diminuir o seu custo. Por quê? Porque você vai ter menos ligação se você resolver os problemas. Então, muitas vezes a gente para de olhar para a raiz do problema e vai direto buscar solução tecnológica para as coisas. Isso cega, traz uma miopia muito grande para o mercado. Bom, a IA, depois que surgiu, a IA generativa, ela vem ampliando esse gap. Eu chamo isso de um gap.
né, ele vem ampliando esse gap. Se a gente não tomar cuidado, ela vai sim ocupar espaços para coisas que ela não está necessariamente preparada para fazer. A Harvard Business Review lançou uma pesquisa no início do ano, eu estava vendo, do uso, do impacto da IA. Na verdade, do para que a IA generativa estava sendo usada e usar o próprio ChatGPT como base de estudo, né? E eu colocava que 80% dos usos nossos individuais, não dos usos corporativos, dos usos individuais, 80% das pessoas estavam usando a IA ou tinham vários tipos de interação com o ChatGPT, que era quase como se fosse de aconselhamento, de autoajuda, mentoria, busca, chama do que você quiser, né? Pedindo dicas, pedindo respostas, me ajuda para esse tipo de uso. Só que nós sabemos que as IAs não estão preparadas para isso. Elas não estão preparadas para esse tipo de uso. Só que 80% das pessoas estão usando para esse tipo de coisa. Que impacto que isso vai trazer nos comportamentos? Não sei. A gente já teve casos de pessoas que, infelizmente, se mataram, né, por causa de conselho dado, né, pelo ChatGPT. Isso deu justiça, enfim. Ah, porque nós, seres humanos, nós como indivíduos, assim, você estava falando da solidão, né? A tecnologia vem alimentando, trazendo formas para a gente ficar cada vez mais solitário. O próprio chat GPT, usando o chat GPT aqui, mas a própria inteligência artificial é uma forma de você ficar mais solitário. Você começa a interagir com a IA, né? As redes sociais acabam sendo uma forma de você ser mais solitário. A gente brinca, né, que as redes sociais, ao mesmo tempo que parece que aproxima, distancia as pessoas, né? Que a gente fica sentado no sofá de casa, cada um no seu Instagram, só faz, gente, pelo amor de Deus, né? Então parece que a gente esquece do limite do que se deve fazer e olha só para o que dá para fazer. E dá para fazer muita coisa, né? Com o marketing, aí eu vou fechar aqui a fala nesse ponto. Uma das coisas que começa a me preocupar agora é você conseguir fazer compra e já está começando liberando, né? Você poder fazer compra através da plataforma do ChatGPT, por exemplo. Estou usando bastante ChatGPT aqui, mas nesse sentido. Você começa a fazer compra por ali, mas aí ele começa a dar recomendação para você, e ele começa a comprar para você. Você começa a ter um intermediário entre você e a marca, começa a ter um intermediário que é a IA, mas a IA pode dar a opinião. Quem que é que vai trazer a questão da experiência, percepção de experiência com a marca, positiva, negativa? Você vai ser influenciado pela experiência de uma IA comprando para você? Quem que está controlando isso? Então, olha o perigo, que às vezes parece que pode ser muito bom. Nossa, agora tu põe aqui IA já compra para você e faz um monte de coisa e tal. Se você olha só do aspecto de tecnologia, do que dá para fazer e de repente pode potencializar e vender, pode. Dá, tecnicamente dá. É possível? É. Pode ser que muita gente use? Pode. Parece bom? Se você olhar só com um olhar superficial, pode ser que sim, mas a médio e longo prazo eu acho que isso vai afastar as pessoas das marcas. A relação vai ficar mais fria e mais impessoal. É quase como se a pessoa estivesse transferindo para a sua inteligência artificial pessoal a experiência e a relação delas da marca para ela decidir por você. Você entende que a gente pode chegar nisso? Olha o grande perigo disso que eu vejo, que eu enxergo, né, para a relação das marcas. É isso. Algo que eu Fui tenho longe. visto. Não, isso foi ótimo, ótima reflexão. Algo que eu venho vendo e está cada vez mais frequente é as empresas elas estão trazendo, não sei nem qual é o termo, mas plataformas de IA justamente para manter as pessoas engajadas nessa tecnologia, né? Você tem um chat, você está vinculado a isso. Eu não sei o quanto que vai ser essa penetração no mercado aqui no Brasil, mas o que acontece assim, tenho ferramentas que eu uso há muito tempo e agora também com IA, né? E as pessoas, mas aí você começa a ver o uso da IA, e aí você consegue conversar com a ferramenta, gestão de projetos com IA, o que é interessante, porque mantém a pessoa dentro do ambiente, mantém a pessoa sob controle ou julgo da experiência intencionada pela marca. Essa é uma reflexão muito boa. O que você fala, faz todo sentido do mundo. É uma reflexão super válida e só vamos ver o que que vai acontecer com o tempo, né. Incidentemente, hoje eu estava vendo um artigo
do pessoal da Shift, claro que não é deles, né, eles promovem, conectam várias coisas, mas eles fazem eu gosto muito da newsletter da Shift e eles trazem uma formação muito interessante sobre a previsão da AI agêntica, o que era e o que é na prática, né. Algumas vezes e aí junto o fato de que nós, como seres humanos, não somos muito bons para prever o futuro, né, a gente erra muito e às vezes acha que é pouco e a mudança acontece de uma forma muito rápida. Enfim, o que eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre você, sobre como dentro e fora do panorama da tecnologia, mas qual é a evolução do customer experience, né, de colocar o cliente no centro de tudo, a experiência da pessoa, como isso tem evoluído e como você imagina que isso vai continuar evoluindo? A gente sabe que no final das contas, se o cliente não é bem atendido, ele não volta a comprar, como você falou, a venda boa, a venda ruim. Então, como você vê a evolução do customer experience dentro e fora das empresas? É, eu vou falar um pouquinho de como eu estou vendo essa evolução, mas vou falar um pouquinho de como eu enxergo que deveria ser, Claro, por tá? favor. Inclusive nesse contexto que a gente está atual enfim, do consumidor com muito mais capacidade, informação, poder de decisão, e com as marcas influenciando cada vez menos, né? Eh, eu acho que, eu acho não, na verdade eu não acho, não gosto de achar, tenho certeza, que a experiência do cliente, ela vem ganhando cada vez mais força, o termo, né? Nas empresas, eles vêm entendendo a importância de se preocupar com experiência. Bom, dito isso, na prática, não existe muita clareza do que significa isso, porque você tem muita empresa falando que vou colocar o cliente no centro, o cliente está no centro, temos uma estratégia de centralidade no cliente aqui, mas está na prática. O que acontece é que vocês mostram que decisões diárias são tomadas baseadas nessa estratégia, você vê pouco, né? Ah, porque muitas vezes depende do modelo de negócio, claro, de cada empresa, mas você vê a venda sendo o principal objetivo. Aquilo que tem que ser a principal consequência passa a ser o objetivo, né? E pode parecer estranho falar isso, porque todo mundo quer vender. Claro, eu também quero vender com a minha empresa, você quer. Mas a forma com que a gente faz é entender que a venda ela vai ser consequência daquilo que é o fim do seu trabalho. E não a venda ser o fim do seu trabalho, porque a consequência vai ser difícil. O que vai ser a consequência, né? A consequência pode ser um cliente insatisfeito, uma venda mal feita, e depois, no mês seguinte, você tem que bater a meta de novo, mas é aquele cliente que tem que recomprar, mas ele não está mais afim, porque a experiência de compra não foi tão boa assim. Ele comprou a primeira vez, mas você não vai querer comprar a segunda vez, você vai ter muito mais esforço para convencer e assim por diante. Então, quando a venda é o fim, o desgaste é muito grande. Ela até pode acontecer, mas ela acontece com muito sangue, suor, lágrimas, muito esforço, e isso nunca será sustentável. Se a gente vê também ciclos, empresas, pessoas, cadeiras quentes demais, as pessoas entram, saem e voltam de novo. Por quê? Porque trabalha com esse foco. Então não é sustentável, não é bom para a empresa isso. Isso traz vários custos invisíveis, invisíveis porque a gente não consegue nomeá-los, mas no final ele aparece no balanço, ele aparece no resultado, ele aparece no EBITDA, ele aparece de várias formas, né? Ele aparece quando sai um líder e entra outro porque não estava batendo as metas, não estava trazendo os resultados que a empresa queria. É aí que aparecem esses custos. Ah, mas sim, a experiência tem ganhado mais visibilidade, esse termo. Como que eu enxergo que é a experiência? Tem que ser construída a experiência do cliente. Bom, o relacionamento começa antes do marketing, certo? Eu falei lá atrás. Por que o relacionamento começa antes do marketing? O que está por trás dessa expressão que virou lá o primeiro livro? É que assim, eu estava trabalhando na época com o marketing de relacionamento. Eu falei, mas por que marketing de relacionamento? Não, é porque marketing de relacionamento está aqui. A gente faz esses programas de relacionamento, CRM e tal. Ou a gente vai investir nisso ou a gente vai investir em propaganda. Estava discutindo com um cliente uma vez, na época, muitos anos atrás. Você vai investir nisso ou em propaganda? Mas por que propaganda não é relacionamento também? Que relacionamento é só o programa de relacionamento?
ou é só a central, ou é só o e-mail que manda. Isso é relacionamento? Mas propaganda é relacionamento também. Começou o questionamento vir daí, o incômodo vir daí. Falei, não, tá errado, gente. Não existe marketing marketing de relacionamento. Relacionamento não é uma especialidade de marketing, nem tem promoção, digital, trade, assim, propaganda. Então, não é uma especialidade de marketing. Relacionamento, ele é inerente a qualquer empresa. Se a empresa existe, ela se relaciona. Nenhuma empresa tem o seu fim em si mesmo. Se existe, não importa qual tipo de empresa, você abriu a porta, você tem que se relacionar com vários tipos de público. Com aquele que vai ser seu Total. cliente, que vai trazer o faturamento, com seu colaborador, com sociedade, com stakeholders, todo, enfim, com intermediários, não importa qual modelo de negócio, enfim, você vai ter que se relacionar. Então, se o relacionamento é inerente a qualquer empresa, como que a gente constrói, então, um bom relacionamento? Porque se a gente não fizer nada, o relacionamento vai ser naturalmente ruim. O relacionamento ele vai existir. Agora, um bom relacionamento é diferente. Ele tem que ser intencional. Então, para eu construir um bom relacionamento, eu tenho que saber o que eu quero fazer para esse relacionamento ser bom. Ele é intencional. Então, isso tem que fazer parte da estratégia. Mas relacionamento, o que que é? Como a gente estava falando lá no início, são pessoas que se relacionam, empresas que se relacionam, você tem que ter aquilo que aproxima, o que atrai, o que mantém, o que você olha e fala, legal, quero ser muito amigo dele, não, quero ser colega dele, poxa, é legal, quando eu precisar ele vai ser bom, mas não preciso ter um relacionamento tão próximo, não, ali eu quero ter um relacionamento tão próximo, enfim, não importa os níveis, o que atrai o relacionamento não é o que você tem, é o que você faz, o como você faz. Então, o que atrai uma pessoa para uma empresa não é necessariamente o que ela tem, é o que ela faz, o como ela faz, por que ela faz. Então, eu começo a falar de propósito. Propósito e cultura. O propósito, né? Por que que a empresa faz, o seu propósito no nível pessoal tem a ver com as nossas crenças, valores, aquilo que a gente quer, que conecta as pessoas com a gente. Ah, e a cultura da empresa, que nada mais é do que a expressão do seu propósito. Eu falo que uma cultura organizacional, ela não é só o comportamento das pessoas, ela tem que ser o seu propósito, o propósito da empresa tangibilizado e sendo praticado no dia a dia. Porque senão a gente pega o propósito também, e esse é um movimento que começou a acontecer muito forte depois da pandemia, começou a se falar muito mais de propósito e tal, ESG, aquela coisa toda. Só que se romantizou demais o propósito. O propósito virou frases bonitas, palavras de efeito, ou então vamos salvar as baleias, vamos trazer agora. Não, gente, calma. Assim, né? Uma coisa é o papel social da empresa, que todos também têm que ter, mas o seu propósito não precisa ser tão romantizado. Porque quando é romantizado, pode ser bonito, pode emocionar, dá para a comunicação fazer belos filmes emotivos, adesivar a empresa inteira, mas na prática, então saímos do palco do evento, parou aqui o propósito, agora vamos para o dia a dia. Então não é isso, o propósito tem que ser tangibilizado. Que marca que a sua empresa quer deixar no mundo, mas como que eu tangibilizo isso? Porque é isso que no final vai atrair. Se você não tiver um propósito claro e o seu comportamento refletir outras coisas, é isso que vai atrair ou não as pessoas para sua marca, ou que vai repelir as pessoas da sua marca. Então, quando você tem um propósito claro, ele é norteador para a cultura. Cultura organizacional que também tem que ser tangibilizada, estratégica e intencional. A prática, nós como empresa vamos agir. Como que vai ser a nossa prática diária? Né? É assim que a gente trabalha, essa nossa cultura, que tem que permear a empresa como um todo. Mas precisa ter norteadores, precisa ter referência para as pessoas que trabalham lá. Para olhar e falar, eu concordo, eu gosto, eu entendo, eu quero e eu sei como fazer porque vocês estão me orientando. Mais do que isso, liderança você está fazendo. Então eu olho para você que é o espelho e eu consigo fazer. Porque não adianta também falar alguma coisa e a liderança não cumprir, né? A liderança, eu falo das empresas, estão em projetos de cultura, eu costumo falar assim, para os líderes, falo assim, olha, vocês são os primeiros sabotadores da cultura. Vocês querem mesmo, então não ajuda, não sabote. Porque o comportamento da liderança é o que vai matar o projeto. É que vai matar a cultura. Bom, então a gente fala de propósito, a gente fala de cultura, e a cultura direciona todo o comportamento e o relacionamento, a estratégia de relacionamento da empresa, que vai influenciar o marketing, vai influenciar a forma de vender, vai permear toda a empresa em tudo que ela faz. O seu produto ou o seu serviço, que é uma ferramenta de relacionamento, é um canal de contato, o produto é um canal de contato, os próprios canais tradicionais de contato, assim, vai permear inteiro e vai definir como que a empresa vai se relacionar. Naturalmente, direciona o marketing dela.
E todo o marketing, com todas as suas especialidades, pode ser usado como ferramenta de relacionamento, então, para construir bons relacionamentos com os clientes. Então, essa é a essência de tudo isso. A experiência do cliente, então, no final, o que que vai ser? A experiência sua com uma marca vai ser resultado de tudo isso. Então, a experiência do cliente nada mais é do que a estratégia de relacionamento sendo colocada em prática. Uma Conceitualmente é ou... assim, então amarrar tudo isso é a grande mudança É, de mentalidade que tem que ter nas empresas, nos líderes e nas empresas, entendeu? Para fazer algo de fato diferente. Porque quando você faz assim, o que que a gente tem? Uma empresa de fato agindo diferente, ela criou o diferencial competitivo dela. O que que vai fazer você comprar de uma empresa ou da outra, se às vezes o produto ou o serviço são similares? Só preço? O quê? Ah, conveniência, preços, 4P de marketing lá, tá bom, mas assim, o que que te liga? Se você constrói algo assim, é muito mais sólido com o cliente. De fato um diferencial competitivo difícil de ser copiado por qualquer outra empresa. Porque o seu produto pode ser copiado, seu serviço pode ser copiado, mas isso de fato cria diferenciais. Se fortalece a relação. Ah, agora estimular o cliente a comprar, estar presente, entender o momento dele ou não, aí todo a gente tem ferramentas, dados e tudo mais, comunicação, para conseguir estar próximo na mente do cliente, estar no momento certo dele para convencê-lo a comprar quando ele precisa. Toda a tecnologia para isso, para ser usada com esse fim, mas você criou antes de mais nada um relacionamento sólido com aquele cliente. E não um relacionamento só de aproveitador, entendeu? Ah, eu conquistei o cliente só porque eu dei um desconto. Não é isso. Você criou algo mais sólido. É toda uma estratégia de negócio um pouco mais sólida, entendeu? Isso tudo às vezes leva um pouco de tempo para ser construída, precisa de paciência. Mas ela de fato constrói uma empresa e uma relação duradoura. ah, no meio da cacofonia que a gente percebe hoje, na mídia, nas redes sociais, até em relacionamentos humanos, quando há necessidade de um reposicionamento de mercado com marketing que de fato reflete o propósito, mas a empresa não tem uma cultura organizacional que suporta esse no posicionamento, qual é a abordagem adequada para fazer isso acontecer? Que hoje um dos grandes desafios de mudança em empresa, transformação digital, McKinsey tem números interessantíssimos sobre isso, inteligência artificial é a mesma coisa, os projetos eles falham em grande parte porque não existe uma convergência cultural. É o mesmo processo em marketing, você vê isso de uma forma diferente. Gostaria de ouvir um pouquinho suas percepções em relação à necessidade do ajuste da cultura organizacional para um novo marketing. Olha, é quase como você fazer um prato, cozinhar um prato bem sofisticado. Tem coisas que você precisa fazer primeiro, na hora que você está cozinhando. Não sei se você gosta de cozinhar ou não, eu faço as minhas experiências na cozinha. Então a gente sabe assim, a gente tem uma fase, uma etapa, que é a etapa de preparação, né? Dependendo da sofisticação do prato, sei lá, vai ter um monte de legume, é a etapa que você está cortando legume. Antes disso, teve a etapa de escolher os legumes, desenhar, pensar na receita, olhar. Depois você vai cortar legumes, você vai ver se você tem todos os temperos, você está tudo preparado, esse combina com aquele, eu quero chegar nesse ponto, esse é o gosto final que eu quero trazer esse tempero aqui porque isso aqui vai lembrar tal coisa. Estou falando de um prato sofisticado. Você tem uma etapa de preparação. Depois, você vai preparar cada elemento separadamente, mas norteado já por uma grande receita. Por que que você está preparando cada elemento daquele jeito? Por que que eu estou cortando determinado legume daquele jeito? Por que que eu vou fazer a determinada carne ou a proteína que for de um outro determinado preparo? Antes de juntar tudo, a gente vai cozinhando tudo, vai depois a gente faz o quê? A montagem do prato, né? A obra de arte final, a montagem do prato, vou por isso, vou por todos os elementos, para quando você comer, você fala, nossa, tá tudo harmônico. Coisas diferentes combinando. Bom, traz esse pensamento todo para a estrutura de projeto de uma empresa. Muitas vezes você sai assim, cada um vai fazer o seu prato, o seu ingrediente. No final a gente vai juntar tudo. Mas você está com uma coisa pronta antes da outra que deveria estar. No final, e todo mundo querendo pôr logo tudo no prato final. Vamos colocar tudo no prato porque tem meta, tem coisa não tem que fazer. É rápido, tem que colocar logo. Vamos pôr no prato. Aí você emprata um negócio muito mal construído, preparado, e você come etapas. Então, o problema é, para fazer isso,
você tem que ter um pouco de paciência. E não pode adiantar etapas. Então não dá para falar de cultura. A cultura nunca vai funcionar se ela não tiver referência. A gente tem que ter clareza de propósito e a gente tem que ter clareza de coisa. Mas essa discussão, e eu já tive várias discussões assim na empresa, elas ficam às vezes só no nível muito alto ou segregada a uma área específica, é, sem aterrizar. A coisa não aterriza, ela não é prática. Ela fica muito conceitual, uma discussão muito blá blá bonita fica no PowerPoint. Mas não, e quando a empresa é grande, assim, quanto maior a empresa, maior o desafio, inclusive, de se fazer isso. É, mas não tem como fugir de algumas etapas. E também não tem como fugir do quê? Quem está construindo esse prato todo é o chefe, né? É o chefe. Por mais que ele tenha auxiliares que vão fazendo coisa, o chefe está olhando tudo isso. O papel do chefe é da liderança, da alta liderança, do principal, do CEO. Né? Ele é o chefe do negócio. Não adianta ele falar, toca aí, eu vou ficar à parte, eu vou estar aqui, porque eu tenho que ver a empresa, eu tenho que trazer resultado. Mas é isso que vai trazer resultado. Né? No médio e longo prazo, é isso que vai trazer resultado. Então, assim, a liderança tem que participar, tem que dedicar tempo, dedicar esforço. Dedicar tempo, dedicar esforço e também é, ter um pouco de humildade, né, dos seus papéis, mas o fato é que você tem que ter um caminho. Para a cultura conseguir ser a cola e fazer tudo funcionar, você precisa dar referência para a cultura. Então não adianta ir logo para um papel de reposicionamento, por exemplo, de marca, sem ter clareza de cultura. Ah, mas nossa cultura está aqui, os bullet points. Blá, 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 blá. Não, mas ela já é praticada. Não, se ela não foi implantada, se ela não é praticada, se as pessoas não sabem dizer, então não existe cultura, ela é só um slide bonito, só mais nada, é uma frase bonita, não é isso. Cultura é o que está sendo praticado. Então, primeiro vai fazer a cultura ser praticada, vai dar a referência dela, proposta e cultura sendo colocada em prática. A empresa está vivenciando isso, pronto, agora ela está preparada para outra etapa, para fazer. Isso pode levar um tempo, mas isso vai ser construído de maneira mais sólida e não vai ser aquele castelinho de carta que você dá uma soprada depois lá na frente e cai tudo, entendeu? A casinha feita na areia. Não vai, você vai fazer uma coisa sólida. Fazer sólido leva tempo. Né? O prédio leva tempo de levantar. E você não começa com o arquiteto desenhando a planta lá no papel, não é pesquisando o terreno, fazendo teste no terreno, se o terreno dá suporte ou não. Você tem que fazer tudo isso. Ou seja, não pode comer etapa. Muitas empresas comem etapas, vão muito rápido, porque quer logo o resultado muito rápido. Né? Não é fórmula Muito mágica. bom. Tem mais perguntas para ti, mas antes de chegar nelas, eu gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, com a sua empresa, qual é a melhor forma de entrar, falar com o Márcio, contratar vocês, enfim, ter mais informações. Carlos, assim, eu sou muito ativo no LinkedIn, né? Pa- Escrevo bastante lá. O LinkedIn é uma boa forma. Márcio Oliveira no LinkedIn. A Quidsy, que é a consultoria. Quidsy é Q-U-I-D-S-I. Quidsy.com.br. O meu e-mail, marcio@quidsy.com.br. Quidsy é um termo em latim que significa e se, que é exatamente toda essa provocação que eu faço. E se pensar diferente, se deixe pensar diferente e testar algo diferente, né? Você pode ter boas surpresas. Então, marcio@quidsy, o site da empresa é quidsy.com.br ou via LinkedIn, Márcio Oliveira no LinkedIn. Sensacional, muito bom. Qual é o seu propósito maior nesse momento da sua carreira? Você tem um nome no mercado, você é LinkedIn Top Voice, você continua empreendendo, você continua escrevendo, muito prolífico, tem artigos, tem mais de 10 anos, né, escrevendo, ambiente de muito renome. Você tem contribuído muito como mentor, como conselheiro. Qual é o seu direcionamento agora? E de novo, nós não estamos como usando as suas palavras, né, a ideia aqui não é romântico, né, assim, what's next? Nesse momento, o que você busca construir? Qual o seu foco maior? Quando eu era mais jovem, eu queria mudar o marketing, né? Hoje eu não quero mais mudar o marketing. Eu sei que vai ser muito difícil. Não é toda empresa que é capaz de fazer o que eu falei aqui e tá tudo bem, né? Tem empresas que têm a trajetória dela e que ainda assim conseguem crescer. Há muito sangue, suor, lágrimas e tudo mais, enfim. Mas vai. É, Meu propósito é conseguir incomodar algumas empresas a pensar diferente.
né? Eu tenho trabalhado muito próximo a médias empresas, né? Onde a gente fala direto com o dono ali, com o proprietário, porque eu acho que ele é a grande chave. Então, eu tenho olhado muito para eles, para esse mercado. Essa minha meta tem, meu propósito tem sido incomodar essas pessoas para eles no negócio deles, experimentar e fazer um pouco diferente. Por quê? Porque no final não é só sobre vender, né? É que marcas que você vai deixar. O ponto é que eu falo para alguns desses empreendedores ou empresários, se a sua empresa sumir amanhã, as pessoas vão sentir falta dela? Seus clientes vão sentir falta dela? Seus colaboradores vão sentir falta dela? Ou não? Ou vai ser mais uma empresa que sumiu e tá tudo bem? Porque eu entendo, e eu fiz isso nas empresas que eu criei, a gente não cria uma empresa só para. No fundo, todo empreendedor, quando ele cria alguma coisa, ele quer ver aquilo funcionar, ele quer sentir felicidade com aquilo, ele quer gerar bons impactos. Diferente de um empreendedor que empreende, quando eu falo com a pessoa que tem um sonho de empreender, não aquele que empreendeu por necessidade, não teve opção na vida, mesmo esse, eu conversei com alguns já, que hoje são grandes empresários, que começou por acaso o negócio dele, porque não tive alternativa e no final construiu algo bom, e você vê que tem um propósito forte ali. Então, o meu objetivo, meu grande propósito hoje é incomodar essas empresas, não são grandes corporações. Acho que grandes corporações têm outro cenário, né? É muito mais difícil, claro. Se uma grande corporação quiser ser incomodada, a gente incomoda, mas é pegar um médio empreendedor e fazer ele olhar diferente para o negócio dele, para a relação dele com o mercado, com os colaboradores, com a empresa, e falar assim: quero deixar marcas, quero que minha empresa deixe marcas no mercado, boas, positivas, que as pessoas se lembrem dela, se por acaso ela deixar de existir por algum motivo, né? Então a provocação é essa, né? Não sabemos se a empresa vai deixar de existir ou não, mas se ela deixar, quero que a lembrança seja positiva. Então é trazer lembranças positivas. Meu objetivo é incomodar as pessoas desse jeito. Se isso tudo conseguir funcionar bem, ótimo, que bom, né? Estou cumprindo o meu papel. Muito bom. Se você tivesse a possibilidade ou acesso a um painel, billboard, um outdoor para 8 bilhões de pessoas, basicamente deixar uma mensagem no coração das pessoas, ou a marca, né, ou incomodá-las, que mensagem seria essa? Qual seria a grande informação que você gostaria de passar ou a reflexão para as pessoas? É, olha, quando a gente fala assim, porque eu tenho várias para vários tipos de pessoas diferentes, né? Eu acho que eu faria, deixaria essa última reflexão, né, de maneira mais ampla. É, se você, sua empresa ou você deixasse, é, sumisse hoje, as pessoas que se relacionam com você sentiriam falta de você ou não? Se a sua marca ou se você sumisse, as pessoas sentiriam falta ou não, né? Que acho que no final tem a ver com isso, quando a gente fala de relacionamento próximo e trazer, porque, de novo, o resultado vai ser consequência. É das pessoas gostarem de você, né? Gostarem da sua marca, gostarem da sua empresa, gostarem do seu produto, gostarem de você pessoalmente. É, o tempo que as coisas acontecem, o resultado que a gente olha, né? Ele vai ser sempre no momento que tiver que ser. Mas o importante é a marca que você deixa. Então, qual a marca que você deixa? Qual a marca que a sua marca deixa e qual a marca que você, como pessoa, deixa nos outros? Muito bom. Márcio, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar a sua história, sua sabedoria e por nos incomodar também, com certeza gerou certos incômodos positivos a quem nem ir na audiência. Muito obrigado, Márcio. Obrigado você. Acho que se o incômodo bom é aquele que faz você se mexer um pouco e se questionar, né? E de tomar uma ação, uma atitude para repensar. Então, se eu conseguir fazer isso nas pessoas aí, que bom. Estou disponível para conversar também, quem quiser bater mais papos. Mas obrigado, Carlos, pela oportunidade de poder expor tudo isso aqui, falar, trazer um pouco desse pensamento. Tá bom? Agradeço muito.